Vamos sair de aves e vamos falar de gente que a situação não é muito melhor, não. Vamos conversar agora com a doutora Andréa Marreiro, que vai falar sobre direitos humanos. Hoje é o Dia da Consciência Negra, estamos gravando o programa no dia 20 e o momento é mais do que oportuno para discutirmos essa questão. Doutora, bom dia, como vai? Tudo bem? Bom dia. Maravilha? Bora começar conversando. Vamos começar por aí. Tem alguma razão, tem algum motivo, os negros, ou melhor, afrodescendentes, cuidado, porque hoje chamar alguém de negro pode parecer uma ofensa. Os afrodescendentes têm motivos para comemorar alguma coisa hoje, André? Nós somos o povo que venceu a escravidão, então penso que nós temos motivos para comemorar, mas certamente mais do que esse dia 20 de novembro, ele existe mais do que para comemorar, ele existe mais do que para celebrar, né? Ele existe para que a gente se recorde de que ainda há muito por ser conquistado. Então, nós temos sim muitas conquistas, ter vencido a escravidão foi uma conquista enorme, mas nós ainda sofremos com racismo estrutural que nos desumaniza, que nos coloca em situações de violência cotidianamente. Me diga uma coisa, Clóvis Moura, há pouco tempo eu falei isso aqui nesse programa, você deve conhecer, Rebelião e Senzala e tal, ninguém escreveu tanto sobre negro tão bem como o Clóvis é de Amarante. Ele tem um livro chamado Negro, do bom escravo ao mau cidadão. Qual foi o papel que a sociedade brasileira reservou ao negro, André? Professor, é importante que a gente se lembre hoje que nós, na história do Brasil, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. E nós estamos completando esse ano 130 anos de abolição. Então, as pessoas negras nesse país, elas viveram mais num período em que elas eram reconhecidas como coisa, né, tidas como coisa, do que como gente. Então, infelizmente, o lugar colocado pela sociedade brasileira às pessoas negras ainda é um lugar, quando a gente olha para os homens, por exemplo, um lugar do criminoso, do bandido, né? Ou daquele que é o vagabundo, ou daquele que é um homem extremamente hipersexualizado. Quando a gente fala de mulheres, por exemplo, a gente vai sempre olhar para aquelas que são as serviçais, as empregadas domésticas, aquele objeto sexual simbolizado por essa imagem tão forte no imaginário da população brasileira, que é a globeleza, por exemplo, ou, de um outro lado, pela mãe preta, né? Que é aquela mulher negra que pode tudo, que dá conta de tudo, que sofre tudo, mas que é essa mulher, né, que sustenta. Então, eu penso que essas imagens e esses estereótipos são o que ainda desumanizam o povo negro, porque nós ainda estamos colocados aí nesses lugares que são lugares muito simplistas e estereotipados. Tem uma coisa curiosa, isso eu ouvi de uma defensora pública, que a conquista de direitos mínimos garantidos pela Constituição, no caso de uma carteira de trabalho assinada, no caso do FGTS, que agora os empregados domésticos têm direito, eu ouvi uma defensora pública dizer que agora, defensora pública, que em tese é aquela que é advogada de quem Sim. não tem advogado, que agora que as domésticas iam ficar espaçosas. O que é que você me diz numa coisa dessa, André? Que é uma expressão do racismo, né? Então, é até bem importante a gente lembrar que nós estamos falando de empregadas domésticas, né? O serviço doméstico no Brasil tem gênero, são as mulheres. E essa fala é uma fala de uma sociedade extremamente racista, né? De uma sociedade que reproduz o racismo e que muitas vezes não se dá conta dele. Inclusive porque nós passamos muitos anos alimentando uma ideia defendida por intelectuais, inclusive, que era uma ideia de que no Brasil não existia racismo, de que existia racismo nos Estados Unidos, na África do Sul, mas no Brasil não existia racismo, que nós vivíamos sobre uma democracia racial. Racial. Né? Então, esse mito, isso causou estragos terríveis, né, na nossa formação. Nós ainda gostamos, não vamos dizer do escravo não, mas do servo, né? A ideia de alguém que está ali para servir, que me traz a água quando eu quero, que me traz a sandália, que me traz... E que não tem nada que reclamar, porque está ganhando comida de graça, exato, consegue até umas roupas que eu já não uso mais, eu te dou de presente. Essa ideia é muito ruim, não é, André? Essa ideia é terrível, não é?
terrível, né? De um racismo de uma sociedade que acredita que tem algumas pessoas que só vão existir para servir, né? De algumas pessoas que não são reconhecidos como humanos em sua completude, né? Então, isso é algo terrível e penso que o nosso desafio é exatamente buscar formas para enfrentar esse racismo que, infelizmente, mora em todos nós. E mora em todos nós, professor, porque ele é estrutural, né? Acho que o grande desafio... Isso não desaparece de um dia para o outro, Exato. não, né? Tem toda uma história. Você que está em casa, e evidentemente, eu já ouvi essa afirmação de que quem inventou essa questão de gênero e essa questão de negro e de raça e de classe no Brasil foi o PT. É ruim de ouvir uma história dessa, mas já ouvi várias vezes. Mas tem uma coisa bem séria que pouca gente discute. Se você quer saber se existe ou não racismo no Brasil, procure saber qual é o salário de um preto, ou melhor, de um negro e um branco desempenhando as mesmas funções, que aí você vai descobrir, né, dona André? Exatamente. Aí a coisa pega. Exatamente. Ou uma pesquisa que apontou, por exemplo, que se nós fôssemos avaliar o índice de desenvolvimento econômico de pessoas brancas, nós teríamos um IDH semelhante a países da Europa, né, extremamente desenvolvidos. Se a gente for avaliar o IDH dos negros brasileiros, a gente teria Sudão. um IDH, exatamente. Sudão. Então, isso demonstra, né? Demonstra claramente que, e esse é o pior preconceito, porque ele afeta tudo na minha vida. Se eu não tenho salário, evidentemente, tudo na minha vida vai ser da pior. Eu vou morar no pior lugar, eu vou pegar o pior transporte, meu filho vai estudar na pior escola, e isso se reflete, se reproduz, não é, André? Numa sequência que não tem. Exatamente, professor. A professora Sueli Carneiro, ela diz, né, que a raça no Brasil, ela forja a classe. Então, por que a raça forja a classe? Porque quando nós tivemos esse processo institucionalizado da abolição da escravidão, com essas legislações, nós tivemos isso realizado num processo formal, mas que não esteve presente na materialidade, né? Então, nós tivemos as pessoas negras absolutamente desamparadas, sem que elas tivessem nenhuma política reparatória e nenhuma política que possibilitasse uma inclusão, nenhuma política que possibilitasse o enfrentamento daqueles 300 anos de escravidão. Então, a raça forja a classe no Brasil, né? As pessoas no Brasil pobres, elas são, em sua grande maioria, negras. As pessoas não fazem essa associação. Agora, imagine vocês, para só um pouquinho para pensar que nem dói. O escravo não tinha nenhum nome. Até o nome lhe era negado. O nome era uma imposição, né, André? Exatamente. O nome era o nome que o dono achava que seria. Exatamente. Ele não tinha direito nem à família, porque separava-se marido de mulher e filho para lá. Ele não tinha direito à terra, ele não tinha direito a cimento, ele não tinha direito à escola. No momento em que, com um ato, uma canetada, uma princesa liberta os escravos, teria sido o momento ideal para fazer uma reforma agrária mínima que fosse para garantir a esses negros a posse da terra. Exatamente. Mas isso não foi feito e aí você não tem a promoção de políticas sociais, de políticas públicas de um lado, mas você tem a mão do Estado penal de um outro lado. Então, logo nesse período, a gente tem a criação, por exemplo, de tipos penais como a vadiagem, né? E é isso que faz com que até hoje a gente tenha um Estado penal genocida, né? Genocida do povo negro, porque é um Estado penal que abocanha todos esses sujeitos que não têm condições de construir uma vida digna, que são capturados pelo Estado penal, né, que vai criminalizá-los, seja pela criação de tipos penais, seja por uma criminalização secundária. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo no Brasil, nesse momento, um processo de encarceramento em massa, né, e a gente precisa olhar para isso e se perguntar quem são as pessoas presas, né, quem são as pessoas encarceradas nesse país, qual é a cor da população carcerária. Exatamente, a cor da população. Olha, esse papo com essa moça poderia demorar aqui uns 6 meses e eu teria muito que aprender, mas televisão tem um tempo. Mas eu poderia apenas te pedir para refletir um pouco sobre isso. Muito cuidado quando você pensa que pode-se resolver as questões desse país apenas colocando mais polícia na rua, apenas diminuindo a menoridade penal, que ela vai atingir justamente uma parcela significativa de jovens, como se não bastasse o país
o país que mais mata adolescentes no mundo, a senhora é do ramo, é o Brasil? Exatamente. De um lado, nós temos aqueles que são encarcerados, e de um outro lado... Os que são exterminados, os que são literalmente. exterminados nas periferias desse país, com certeza. Pensa um pouco, meu irmão, começa a refletir um pouco sobre isso e cuidado com essa história de que bandido bom é bandido morto, porque essa gangorra uma hora, e quando você alimenta um cão com determinado tipo de carne, ele pode se acostumar e acaba comendo a tua mão. É bom pensar nisso, não alimente o cão com determinado tipo de carne, porque você vai acabar machucado. André, de todo o meu coração, obrigado pela sua presença aqui. E aqui um livrinho. Ah, ela trouxe aqui alguma coisa, ela trouxe aqui, olha aqui. Se você ainda não leu esse livro, ela trouxe aqui um punhado de livros bem interessantes, para que eu... Dá uma mostradinha nessa estante aqui, meu filho, essa mesa está colorida. Mas esse livro aqui, em particular, esse livro marcou época no Brasil. Esse foi um livro que o Audálio Dantas, não é, fez com essa cidadã, e é um livro que vale a pena ser lido. Uma mulher negra, pobre, com dificuldade de toda a ordem, produzir uma obra que hoje isso é um clássico da literatura brasileira, não é? Sim. Mas aqui não é isso, não é? Isso, é um livro maravilhoso. Aqui tem muita coisa. Olha, aqui ela trouxe um punhado de livros bastante significativo, tem uma bibliografia muito rica. Então, em lugar de ficar se informando só pelas redes sociais, para um pouquinho para ler um livro de formação, um livro que te ajude a compreender a complexidade deste país. André, aí falando em livro, vai um aqui, não é lá essas coisas não, mas são 50 anos de minha presença em Teresina, vai para você. Bom, vamos terminar esse programa concedendo aqui a palavra a André, que ela tem um projeto interessante, uma proposta, um convite, por favor, filha. A gente está desde maio com a campanha Esperançar, né? A campanha Esperançar tem como subtítulo Vidas Negras Importam e Mulheres Negras Precisam Ser Escutadas. Essa campanha ela foi lançada logo após o assassinato da vereadora e defensora de direitos humanos Marielle Franco, quando muitas pessoas falavam de um espanto, né, ao identificar que não conheciam Marielle, e aí nós ampliamos a pergunta, né, assim, quantas autoras negras você já leu, né, quantas mulheres negras você tem escutado, e aí, em virtude de um lado de um silêncio e de outro lado do reconhecimento de que poucas mulheres negras tinham lido ou escutado, nós decidimos indicar essas autoras negras, né, visibilizar essas autoras, essas mulheres negras que são escritoras, e aí batizamos essa campanha, nomeamos essa campanha de Campanha Esperançar, em homenagem à nossa heroína piauiense, a primeira advogada piauiense, Esperança Garcia. Na pós-graduação em Direitos Humanos, Esperança Garcia, a gente diz que esperança nos inspira a conjugar o verbo, né, que é o verbo esperançar, no presente e no plural. E aí, por isso, nós entendemos também, nesse mês da consciência negra, de que é impossível a gente pensar na criação de uma consciência negra se nós não conhecemos as histórias de pessoas negras, contadas por pessoas negras, né, se nós não conhecemos as vozes de mulheres negras. E aí estamos fazendo essa campanha com escolas públicas de Teresina, uma campanha de doação de livros de autoras negras. Então, você que está nos assistindo, se tem algum livro de alguma autora negra em casa, você pode fazer a doação desse livro, um livro novo ou usado, no Memorial Esperança Garcia, ou você pode comprar também em 2 livrarias aqui da cidade e lá mesmo fazer a doação, são também postos de arrecadação, ou você pode ainda fazer a transferência monetária por uma conta bancária que a gente está disponibilizando nas redes sociais, especialmente na minha rede social pessoal e também na rede da pós-graduação em Direitos Humanos Esperança Garcia, que chama Esperanca.Garcia, né? Esperança sem cedilha. Então, a gente convida você a participar, qualquer pessoa pode participar. Aliás, a gente entende que o racismo não é um problema só das pessoas negras, o racismo é um problema de toda a humanidade e a gente deseja profundamente que você possa contribuir, se engajar nessa campanha, porque o nosso sonho é que cada criança negra nesse país, cada criança negra nesse estado, nessa cidade, possa ter a oportunidade de escutar uma voz de uma mulher negra, para que ela possa perceber ali que ela tem o direito de ser quem ela quiser, né? Para que ela tenha essa perspectiva, a partir desse encontro com a representatividade, de que ela pode ser escritora, de que ela pode ser médica, de que ela pode ser advogada, de que ela pode ser absolutamente o que ela sonhar em ser, porque numa sociedade que
preza pela igualdade, numa sociedade democrática, numa sociedade plural, é fundamental, né? Que a gente inspire as pessoas e que a gente lute para que as pessoas possam ter direito de ser quem elas são. Então, a gente entende que escutar, ler mulheres negras é uma forma de enfrentar esse racismo estrutural, porque a partir do momento em que a gente visibiliza essas vozes, a gente consegue ir destruindo essas estruturas que estão, inclusive, dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Os mais de 300 anos de escravidão no Brasil, infelizmente, colonizaram, né, as nossas mentes e corações através dessa encruzilhada que é o racismo e o sexismo. E nós precisamos descolonizar as nossas mentes, descolonizar o nosso coração. Eu penso que esse é um momento muito importante da gente identificar onde o racismo mora em cada um de nós e de que a gente possa lutar, então, para que mulheres negras sejam escutadas, que nós sejamos essas sementes de esperança por aí. Bom, pode até ser bonita. Pode ainda ser bonita, não pode, André? E ainda pode ser bonita, se assim o desejar. Obrigado pela sua participação. É uma contribuição valiosa você ouvir alguém que diz as coisas com propriedade, com saber, e não porque viu uma piadinha, uma brincadeira grosseira, uma vulgaridade na rede social. Pense nisso. Um minuto só, já estaremos de volta.